Fala, cabeça, com vocês, ainda mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de react. Hoje a gente vai iniciar uma saga aí lá do canal Piuí, né? Muitos de vocês me pediram várias sagas aí nos comentários, mas eu já vi quase todas, né? Quer dizer, praticamente todas. Saga da Massacre da Serra Elétrica, saga do Halloween, saga do... Qual foi o outro que me pediram também, velho? Do Chuck. Já vi todos, cara. Então eu vou pegar uma saga aqui que eles lançaram recentemente, né? O primeiro episódio, que é o que? Saga Matrix. A história e análise dos filmes. Que é uma coisa que eu queria sempre que eles fizessem, né? Que era o que? Filmes do Matrix. Porque quando eu vi Matrix, eu não entendi bosta nenhuma. Então esse vídeo aqui vai ser uma cajadada matando dois coelhos, né? Por quê? Vocês me pedem canal Piuí. E eu vou tirar essa minha dúvida aí da saga Matrix, né? Bora ver então, porque o vídeo é de mais de 40 minutos, né? O link original tá na descrição, você que não conhece o canal Piuí. Bora ver então, saga Matrix Play. Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Matrix, ou Matrix, é considerado por muitos um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. É bom, né? Mas eu meio que não entendi, né? Vamos ver se vocês conseguem me explicar bem aí. Mas as suas continuações não carregam uma fama tão boa assim. Será que elas são tão ruins dessa maneira? Será? É por isso que hoje a gente vai falar aqui sobre a saga Matrix ou Matrix, chame como quiser. Vamos abordar o enredo desses filmes, dando a nossa opinião sobre cada um deles. Então apague as luzes do seu quarto, esse quarto que nem existe porque ele faz parte de uma realidade virtual, e bora começar de uma vez a saga Matrix aqui no canal Piuí. Você só tem duas escolhas, né? Uma escolha é o like e a outra escolha é o dislike. Eu não preciso falar qual que é a escolha certa, né? Deixa um like. Ele falou. Pois é, deixa o like aí. Mas ele falou, né? Nos anos 90, as irmãs Lily e Lana Wachowski escreviam HQs. E elas passaram por várias HQs, inclusive as HQs de Hellraiser. Aí o pessoal olhou para elas e falaram assim: vocês têm talento, vocês podem escrever quadrinhos totalmente originais. E no meio desse rolê todo, as Wachowski já tinham um contrato com a Warner para fazer 3 filmes. E o primeiro filme era Assassinos. Só que elas ficaram chateadas porque o roteiro delas foi completamente deturpado. Mudaram quase tudo. Tentaram até tirar o nome do roteiro lá, falar: não, a gente não tem nada a ver com isso. Só que não rolou e lançaram um filme daquela maneira. Foda, velho. Aí depois que faz o filho, tem que criar, entendeu? Não dá pra esquecer que fez. Né, Léo? Abraço, Juninho. Para que isso não se repetisse nas próximas produções, as irmãs Wachowski chegaram à conclusão de que elas precisariam dirigir os roteiros que estavam escrevendo. O problema é que, no caso de Matrix, a Warner não seria nem louca de largar um projeto tão caro e ambicioso nas mãos de duas iniciantes que nunca tinham dirigido nada. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Porém, as Wachowski são brasileiras, elas não desistem nunca e foram atrás de uma maneira de conseguir crédito com a Warner. Então o que elas fizeram? Seu segundo roteiro do filme Ligadas pelo Desejo foi muito bom, foi aprovado e elas dirigiram este filme de baixo orçamento. Com isso, elas já ganharam uma moral. E aí, para poder se candidatar à direção de Matrix, elas fizeram um storyboard com mais de 600 páginas que ilustrava absolutamente todo o roteiro, facilitando muito o entendimento dos executivos do que estava ali, entendeu? Porque não é uma ideia tão simples de se compreender. E esse storyboard foi tão bom que convenceu a Warner a largar Matrix na mão das irmãs Wachowski. The Matrix. Lançado em 1999 com direção das irmãs Wachowski, Matrix começa numa perseguição policial e tem uma tal de Trinity usando um colã preto que tá fugindo que nem uma condenada. Só que uma hora ela é encurralada pelos policiais e ela faz o que qualquer cidadão de bem faria: mete porrada em todo mundo, e ela mete uma porrada bonita. Ai, meu braço. E nesse momento a gente já vê uma das cenas mais icônicas do cinema, que é quando ela vai dar um chutinho, levanta e a câmera gira em volta dela. É um absurdo isso. Que loucura! E logo depois disso ela sai correndo, pula de um prédio até o outro, atende um telefone e é teletransportada. E todo mundo assiste isso sem entender nada.
Não tô entendendo nada. E essa é uma das aberturas mais incríveis do cinema. E ela é visualmente muito impressionante, porque essa voadora da Trinity é justamente o primeiro uso que Matrix faz do Bullet Time. Hoje em dia, o Bullet Time é algo relativamente comum, mas em 1999 foi completamente revolucionário. Ele não foi inventado por Matrix, mas ele foi levado à maestria por esse filme aqui, que conseguiu fazer esse aparato. É meio que centenas de escrotinho, câmeras, né? milhares de fotos. Meio e cria estranhão. esse efeito sensacional, onde a gente vê a câmera tá dando a volta nela. Hein? E depois de Matrix virou uma febre em Hollywood. A gente Também vê é esse maneiro, efeito é aqui em maneiro. filmes como Na época Sherlock, era maneirão demais. Shrek. Imitando Matrix, eu lembro isso aí. E até naquelas cenas sensacionais do Mercúrio nos filmes dos X-Men. Nossa. Depois dessa abertura muito impressionante, a gente conhece Thomas Anderson, um programador que nas horas vagas atua como o hacker Neo. E esse cidadão teve em algum momento da sua vida contato com um negócio chamado Matrix, que ele não sabe o que é, mas que ficou na cabeça dele. E agora, algum tempo depois, ele é acordado e encontra o seu computador conversando com ele sobre a Matrix. Ele fica meio sem entender nada e o computador manda ele seguir um coelho branco e, cara, ele tá perdido. Onde é que eu tô? O Neo não entende nada, ele fica todo confuso, só que batem na porta dele. E chega um pessoal meio estranho. E ele fica meio relutante, que é uma galera realmente estranha. Vai o que eles querem fazer com ele, né? Não tem como saber. Só que ele olha pro ombro de uma garota ali e vê a tatuagem de um coelho branco. E ele fala, ih, siga o coelho branco, essa mina tá com um coelho branco, eu tenho que seguir ela. Bora! E se você não pegou muito bem essa referência do coelho branco, ela é relacionada a Alice no País das Maravilhas. Porque lá a Alice corre atrás de um coelho branco, vai parar numa toca, e quando ela passa por essa toca, ela vai parar no mundo da fantasia. E logo você vai entender por que essa referência existe. Ok. Bom, mas antes de você entender isso, você tem que entender que o Neo vai parar numa festa e lá ele encontra a Trinity. A Trinity passa por ele e fala assim, Morpheus, estão atrás de você. They're watching me, Neo. Ela é tipo o mestre dos magos, ela lança essa charada pra ele e o Neo tem uma cara de tanso muito grande. Então quando ele escuta isso, ele não entende nada. Mas beleza, né? Segue o jogo. Só que no dia seguinte essas coisas começam a fazer sentido, porque o Thomas Anderson tá trabalhando lá na empresa dele quando recebe uma ligação do tal do Morpheus e ele fala, estão te perseguindo, você precisa sair daí. E ele tenta escapar de um bando de agentes de preto liderados por um tal Smith, mas ele não consegue. Ele acaba sendo capturado e levado até um local onde ele tem a sua boca fechada, onde colocam um inseto robótico no nervoso, umbigo né? dele. Ela. Ai, ai, ai. E tudo isso é muito bizarro e muito inexplicável, Ai. mas começa a fazer sentido quando ele acorda na cama dele e percebe que foi tudo um sonho. E assim acaba o filme. Na verdade não, tá? Isso era tudo real, porque o Neo recebe uma ligação do Morpheus e o Morpheus fala, vem com a gente que nós temos que explicar umas paradas. E ele vai atrás, entra num carro e o pessoal começa uma operação para retirar aquele inseto robótico que estava na pança dele. Porque de fato eles enfiaram um inseto robótico nele. E depois disso, o Neo é apresentado ao Morpheus. E essa cena aqui é maravilhosa, cara. Que é um momento icônico que todo mundo lembra quando o Morpheus oferece ou uma pílula vermelha ou uma pílula azul para o Neo. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. A pílula azul vai fazer com que ele acorde na cama dele, Thomas Anderson, e siga sua vida normalmente. Já a pílula vermelha vai revelar para ele a verdade de tudo que ele está vivendo. Uma verdade que, depois de vista, não pode ser desvista. O Neo, claro, escolhe a pílula vermelha. E neste momento ele acorda em uma cápsula, uma espécie de placenta, cheio de plugs no meio de uma gosma. E em volta dele, incontáveis seres humanos estão também em placentas como aquela, alimentando um sistema elétrico bizarro. E eu vou dizer uma coisa, o design de produção desse filme é maravilhoso, porque ele vende pra gente uma ideia de um futuro distópico, onde realmente deu tudo errado, cara. Essa cena aqui a gente olha
E é impressionante, porque além dela ter a grandeza, ela tem a bizarrice. E tem muito efeito prático nessa cena, né? Tem CG também com os Toda vez robôs que eu vejo passando essa aqui, as porcaria. máquinas. Mas, cara, toda a parada da gosma, dos plugs, da ambientação, é tudo feito ali com efeito prático, da maneira roots. E convence demais, tá ligado? Tu realmente pensa que aquele mundo existe. E o Neo é resgatado ali pela Nabucodonosor, que é uma nave que tem vários sobreviventes ali que vivem naquele ambiente estranho. Tem a Trinity, que tá um pouco diferente de como a gente viu ela antes, tem o Morpheus, tem o Cypher e tem mais uma galera. E é o Morpheus que pega e explica pro nosso querido Neo o que tá acontecendo. Só que para isso ele não explica naquele ambiente que eles estão, ele pluga ele na Matrix, que é aquele ambiente virtual que simula a realidade. E quando eles entram lá, tudo é possível. Tu pode mudar completamente o fundo que tu tá. Tu pode ir da praia até Nova Petrópolis num piscar de olhos, porque é tudo irreal, entendeu? E assim o Morpheus começa o TED Talk dele sobre o que é Matrix. This is the world that you know. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. E o que aconteceu? No século XXI, uma inteligência artificial criada pelo homem acabou se voltando contra a humanidade e assim iniciou-se uma guerra entre humanos e máquinas. As máquinas se alimentavam da energia solar. Aí os humanos, para parar as máquinas, tiveram uma ideia maravilhosa. Bora bombardear tudo com bombas nucleares e fazer um inverno nuclear e assim as máquinas não têm sol para se alimentar. A treta é que as máquinas passaram então a usar os próprios humanos para gerar energia, plugando eles naquelas grandes placentas e inserindo a consciência dessas pessoas numa realidade virtual criada por elas, a Matrix. E enquanto os humanos dormiam nas placentas sonhando, as máquinas se alimentavam com a energia que os humanos produziam. Agora, que tipo de energia eles produzem? Meu amigo, não faço ideia. In order to change a human being into this. No. Bom, só que alguns humanos conseguiram escapar dessa realidade de Matrix e criaram Zion, que Zion é tipo o mundo real de verdade, é o tipo real oficial, entendeu? Enquanto tem aquele mundo que todo mundo sonha, tem um mundo zoadaço, que eles vivem nas catacumbas ali do mundo, onde ninguém consegue ver a luz do sol, eles vivem passando necessidade, tendo que comer mingau de aveia, mas pelo menos é a verdade, eles não estão sonhando. Minha vida é uma merda. E esse grupo se organizou como se fosse uma ONG em prol de acordar todos os humanos que existem lá em Matrix. Então o Neo foi um desses acordados. Só que o Neo tem uma diferença dentre todos esses humanos. É que ele pode ser o escolhido. O Morpheus fala que existe um cidadão que é o prometido, aquele que vai acabar com todas as máquinas. E todos os indícios dizem que esse cara é Neo. What is happening to me? You are the one, Neo. Ou Neo, se você fala Matrix. Ai, calma! E bom, o Neo mostra que ele realmente pode ser o escolhido porque eles decidem lutar. Aí começa uma luta que não acaba mais, brigação, lutaria. E a gente pensa, bom, o Morpheus é muito bom, então ele vai dar um pau no Neo. E é o que acontece. Só que em certo momento, o Neo mostra suas garrinhas e, cara, o bicho é bom. É brabíssimo. Eita. Don't believe it. E vale a gente mencionar que a coreografia de Matrix também era muito bem feita, era um grande diferencial do filme, e o principal dublê do Keanu Reeves era o Chad Stahelski, né? Que depois de muitos anos foi dirigir John Wick, tendo o Keanu Reeves como protagonista. E ele dirigia e era dublê também ou não? Só dirigia agora? Daí ele só dirigia, né? Ele mudou de patamar. Eu tô voando alto. Esteticamente falando, dá pra notar que Matrix bebe em várias fontes. E uma delas, com certeza, é Ghost in the Shell, que é uma animação de 95 japonesa, mas que tem todos esses conceitos dos plugs, daquele negócio que parece um futuro, mas ao mesmo tempo mistura com um pouco de conceitos passados e tal. É o clássico cyberpunk. E já filosoficamente, como a gente comentou antes, tem o lance do Alice no País das Maravilhas, porque a Alice segue o coelho branco, entra na toca e vai parar no mundo da fantasia. Já que o Neo vai atrás da mina com a tatuagem de coelho, toma a pílula vermelha e vai parar no mundo real. Então tem essas ligações, inclusive o Morpheus fala, né? Eu vou te mostrar até onde a toca do coelho vai. And I show you how deep the rabbit hole goes. Já uma coisa que eu acho meio curiosa, que o pessoal tenta fazer às vezes, é dar um termo científico para Matrix. Bom, Matrix até belisca algumas coisas assim, porque tem muita tecnologia envolvida, tem essa parada que realmente existe, que é computador, hackear computador e tal.
Só que, cara, Matrix é muito mais filosófico do que uma parada científica. Afinal, usar o ser humano ali sonhando como uma energia para as máquinas não faz muito sentido, porque o ser humano tá parado, então não gera energia cinética. O ser humano tá ali tendo que ser alimentado, então ele tem que gastar ainda recursos para alimentar o ser humano. Então, de onde é que tá saindo essa energia? Em Animatrix eles até falam que tem energia cinética envolvida, tem um calor dos seres humanos, mas cientificamente falando mesmo, faria muito mais sentido eles queimar os seres humanos ali e fazer energia térmica. Mas é por isso que eu acho que não tem como pensar essas paradas de forma científica como as pessoas fazem. Tem muita gente que reclama de Matrix e que fala mal desse filme justamente por ele ter essas questões como as máquinas usando os humanos para gerar energia. Ah, isso não é possível, isso é muito tosco, isso não faz sentido. Mas, cara, olha o quão genial é um filme que lá em 1999 apresentou pra gente um conceito de humanos alimentando uma realidade virtual, que é exatamente o que acontece hoje em dia com o Instagram, com o YouTube e com qualquer rede social. São os humanos gerando uma outra realidade. E tem gente que de fato vive só nessa realidade, que quer ser o que a galera do Instagram é, que quer se mostrar muito feliz mesmo que não esteja. É um negócio absurdamente visionário. E Matrix, como o Miguel falou, tem uma riqueza filosófica absurda. Toda essa questão do Neo, por exemplo, do despertar dele, é por isso que eu não entendi, porque filosofia pra mim de Platão. Um dos pontos fracos. Nele, alguns homens nascem e vivem aprisionados em uma caverna. Eles não conseguem nem enxergar o próprio corpo, nem a galera que está do lado. A única coisa que eles veem é a sombra que é projetada na parede, já que tem uma fogueira atrás deles. Esses caras vivem ali, para eles o mundo são aquelas sombras, até que um dia um desses homens é libertado. Isso é exatamente o que acontece com os humanos presos nas cápsulas, vivendo a sua realidade, e de repente o Neo é acordado. E Matrix não para por aí, vai usar ainda mais o mito da caverna daqui a pouquinho. Okay. E voltando para a história do filme, a gente tem que explicar que o Neo é basicamente a orelha dessa história, entendeu? A orelha desse roteiro. Porque ele tá aqui para entender como é que funciona o mundo. Então ele vai fazendo essa jornada e vai entendendo todos os conceitos. Basicamente o Neo só faz perguntas, né? É o que acontece com ele. Eu não sei o que está acontecendo. Tudo! A minha cabeça está vazia! Em certo momento ele conhece a Oráculo, um programa que foi criado pelas máquinas para tentar entender um pouco melhor os seres humanos. Só que esse programa acabou se rebelando, indo mais pro lado dos humanos. Ela meio que se compadeceu com os humanos e pensou, cara, vamos ajudar esses caras, eles têm um negócio legal, os humanos são lindos por dentro, eu quero ajudá-los. Porque eu amo de verdade. E o Neo foi trocar essa ideia com o Oráculo, porque todo mundo fica falando pro Neo, tu é o escolhido. Então ele pensou, vou lá trocar uma ideia com ela, porque eu vou saber mais sobre essa parada, se realmente faz sentido. É porque como a Oráculo, ela entende a mente, a psique dos humanos, ela teoricamente consegue prever ações, ela consegue prever o futuro, entendeu? Porque ela sabe como que essas pessoas vão agir. E quando ele chega lá e conversa com ela, ele pensa que vai ouvir, olha, tu é o escolhido. Mas não é o que ele escuta, entendeu? I'm not the one. Sorry, kid. You got the gift, but it looks like you're waiting for something. E ele fala, puta merda, mestre dos magos comigo não, né? Não fode, velho. Agora, o que a Oráculo podia ter avisado, mas não avisou, é que tá rolando uma crocodilagem pesadíssima na Nabucodonosor, porque o Cypher, que teoricamente é um aliado do Morpheus e do Neo, tá traindo geral. Esse cidadão quer voltar pra Matrix, então, quando eles vão lá no Oráculo conversar e tudo mais, ele já passou a localização de todo mundo pro Smith, o agente Smith, que é esse cidadão que quer ter acesso ao Morpheus, porque o Morpheus consegue chegar no código-fonte de Zion. O Smith conseguiria ter acesso a tudo que os humanos têm e ferrar ali todo o rolê deles, entendeu? O Smith é como se fosse um antivírus, entendeu? Ele quer acabar com esse problema que tá tendo dentro do sistema. Ele é o Avast. Uma ameaça foi detectada. E aí, quando os agentes encontram a galera na Matrix, o Cypher sai da Matrix, vai lá pra vida real e mata geral na Nabucodonosor, exceto um operador, o Tank, que consegue acabar com ele e aí dá seguimento à missão. É porque o Cypher tenta matar o Tank, mas ele tanca. E daí mata o Cypher. Ai, ai! Teoria da caverna. E aí a gente volta para o mito da caverna, onde o cidadão sai da caverna, descobre o mundo. Inicialmente é difícil para ele tem dor nos olhos, ele tem dificuldade de aceitar aquela realidade nova, mas depois ele fica fascinado quando ele vê o verdadeiro mundo. E aí ele deseja voltar para a caverna para ajudar aquelas pessoas.
Contudo, o mito da caverna imagina que se ele voltasse, as pessoas duvidariam dele e acabariam matando ele e taxando um cara como um louco, entendeu? E é mais ou menos isso que a gente vê aqui, porque o Neo, ele conseguiu ver a realidade e o Cypher também. Ele também é um cara Red Pill, ele é um cara que tomou a pílula e que viu a realidade. Porém, ele não gosta dessa realidade. Ele inclusive menciona que a ignorância é uma bênção. Ele só quer voltar a levar uma vidinha banal ali na Matrix. Então ele trai os caras em troca de um bom lugar na Matrix. Cara, e essa cena que ele conversa com o Smith e fala, cara, eu já vivi um monte de merda em Zion, eu já sofri um monte, eu sei que é a realidade, mas sabe, quando eu como esse bife aqui e sinto o sabor dele, eu entendo que a ignorância é uma bênção. É aqui que eu quero estar, entendeu? Ignorance is bliss. Se a minha realidade vai ser aquela merda que eu vivo, eu prefiro viver na ficção. E isso é maravilhoso. Esse personagem, ele é muito bom. E essa linha de diálogo que ele tem com o Smith é sensacional. Pra mim, uma das melhores partes do filme. Bom, o Morpheus acaba sendo capturado e o Neo e a Trinity se juntam para resgatar. É aqui que começa uma enxurrada de cenas que todo mundo lembra. Começando com aquela cena que eles brigam com uma porrada de policial num prédio. Aí é muita música trance, é chute, é voador, é cabo, é tiro. E assim, cara, são cenas maravilhosas, mas nenhuma cena chega perto da cena do terraço. Essa, meu amigo, eu acho que ninguém na história do mundo ousa dizer que nunca viu, entendeu? Porque esse frame aqui, ele é muito memorável, que é o momento onde atiram no Neo e ele manda aqui, ó. É, o Braguenage pra trás, ó. Isso aí, filhão. Essa é clássica do cinema. E eu não lembro de um filme desde 1999 que tenha feito uma cena tão icônica, assim, uma cena que tenha entrado pra história de uma maneira tão consolidada, sabe? Porque essa daqui é uma das grandes cenas do cinema, entendeu? É bizarro isso, porque esse filme é recente. Porra, Léo, o filme já tem 22 anos. Recente é meu ovo. Recente, pô. E eles continuam fugindo que nem condenados agentes. Porque os agentes, cara, são muito brabo, velho. Só que tem uma hora que o Morpheus e a gente conseguem atender o telefoninho e voltar lá pra Zion. Só que quem que fica? O Neo. E o Neo leva uma coça. E após levar uma coça, ele leva um tiro. E após levar um tiro, ele leva muitos tiros. E aí sim ele morre. E tem um lance que se você morre na Matrix, seu corpo fora dela também morre. E aí a Trinity, acompanhando os sinais vitais do Neo lá fora, percebe que ele morreu. Só que ela fala, cara, ele não pode morrer, porque o oráculo me falou que eu iria me apaixonar pelo escolhido. E eu estou apaixonada por esse cara. Se ele é o escolhido, ele não pode morrer. Ela dá uma bitoquinha nele e ele fala, que delícia, e volta. Que barato bala. Outra cena clássica, né? O Neo renasce, mais forte, mais rápido e com uma trilha sonora retumbante Jedi, que mostra que ele está pronto. Ele é o escolhido e aqui ele começa a dar show off. Ele pensa, já que eu consigo bater nos caras, eu vou fazer isso com a mão pra trás. É lógico. Tome. E depois de sentar a mão no agente Smith, ele entra como se fosse um antivírus no corpo do Smith e derrota ele por dentro. Algum tempo depois, o Neo aparece na Matrix. Ele tá com sobretudo preto, óculos escuro, e do nada ele começa a voar, mostrando que ele é o escolhido, cara. E acabou. Era só isso. Era só esse filme aqui e tava ótimo já. Entendeu? O ciclo está completo. Ele precisa ser o escolhido. Ele virou o escolhido. Acabou o filme. Não precisa mais nada. Porque esse final aqui dá a entender que o Neo é o escolhido e que ele vai de fato salvar a humanidade. Ele consegue alterar os parâmetros da Matrix. Ele mexe naquilo ali como se ele fosse o processador da parada, entendeu? Fechou. Acabou o filme. Fechou o filme. Mas Matrix foi um sucesso de crítica. Foi um sucesso de bilheteria e marcou uma geração. Aí todo mundo ficou louco da cabeça, louco, querendo ver uma continuação. E isso é compreensível, porque Matrix é um desses casos
de um filme que extrapola completamente o cinema. Esse filme aqui ficou absurdamente popular, o bullet time virou uma febre, expressões saídas daqui como falha na Matrix, sabe? São coisas que viraram parte do nosso cotidiano. Esse conceito da Matrix, de uma realidade virtual, isso também entrou na nossa linguagem do dia a dia. Esse filme aqui, ele é espetacular. É muito foda o que eles fizeram de pegar várias referências de vários lugares e conseguir conectar todas elas em uma história relativamente simples, porque a jornada do herói do Neo, só que ela abre tantas questões pra gente poder conversar, pra gente poder imaginar no nosso dia a dia, que é um filme muito rico, cara. E hoje ele consegue ser mais rico do que ele era em 99. É porque hoje a gente pode olhar pro filme e falar, cara, que parece a realidade. E de fato parece muito. Esse filme aqui tem coisas memoráveis, coisas até de produção, que, cara, todo mundo lembra. Por exemplo, quando eles estão na Matrix, tudo é esverdeado, tem aquele tom de meio falso na imagem. Quando eles vão pra Zion, tem a cor real de como deveria ser o mundo e tal. Então esse detalhe de produção mostra que a galera que tava fazendo sabia muito bem o que tava fazendo, entendeu? Esse filme aqui tem um monte de referência, não só filosófica, mas também de produção. As lutas é Bruce Lee puro, entendeu? Então quem gosta daqueles efeitos sonoros de vai adorar isso aqui, entendeu? Porque todo momento tem. Matrix é um desses filmes que realmente marcam o cinema, tá ligado? Então é compreensível que muita gente considere ele uma das melhores ficção científica de todos os tempos. Porque, ele não é muito apurado cientificamente. Não faz sentido a energia, mas nem precisa fazer. O beijo que salva ele é tosco. Mas, cara, isso não é a parada que define o filme, entendeu? Isso é uma parada além, entendeu? Cara, hoje em dia, a pessoa que nunca assistiu Matrix, ela pode olhar pra isso aqui e falar, puxa, mas é meio brega, tá todo mundo aqui assim, olha essa música, olha esse efeito sonoro, olha essa coreografia que já não é mais tão apurada, entendeu? Eu acho mas, massa. Cara, esse filme aqui, ele é genial. Esse filme aqui, ele é genial, ele é uma obra-prima, velho. Esse filme é foda e ele é um filme essencial pra quem gosta de cinema. Todo mundo tem que assistir Matrix pelo menos uma vez na vida. Diferente das continuações. Bom, como eu tava falando antes, esse filme fez muito sucesso, então obviamente queria uma continuação. E assim que deu os números de bilheteria lá, o pessoal falou, já manda dois, entendeu? Já faz dois junto aqui, um junto com o outro e tal, e vamos fazer uma trilogia de Matrix. Então eles começaram a produzir esses dois filmes ao mesmo tempo. E a gente já falou algumas vezes que isso costuma dar merda, né? Já viu, né? A gente já falou que isso costuma dar ruim, porque apesar de ser muito econômico, é um trabalho que exige muito planejamento. E tem muita gente que hoje em dia fala assim, mas aí às vezes é um filme só resolve a parada. E foi uma porcaria. Só que, cara, originalmente as irmãs Wachowski já falaram que Matrix seria uma trilogia. E inclusive existem versões de roteiro anteriores da primeira Matrix, onde o agente Smith não é derrotado e o Neo não se torna o escolhido. O que teoricamente comprova a ideia de que elas de fato pensaram em outros dois filmes. Então não bote a culpa nisso. Você entendeu, velho? Matrix Reloaded foi lançado em 2003 e conta com roteiro e direção das irmãs Wachowski. E aqui a gente vê que a história evoluiu e o Neo e a Trinity estão no apaixonite. Eles engataram aí um relacionamento lindo, então enquanto todo mundo em Zion tá tuts, quero ver dançando pra caramba, eles estão em beijos e amassos. Beijos e amassos que duram eternamente. Aí eu te pergunto, pra que fazer uma cena de 5 minutos disso? Não sei. Não perda de tempo. E o negócio é o seguinte, tá? Zion é uma cidade subterrânea. E o pessoal descobriu que as máquinas estão cavando a Terra para poder chegar até lá e acabar com os humanos ali na sua fonte, entendeu? E aí o Neo, a Trinity, o Morpheus estão em Zion porque houve uma chamada de emergência para todo mundo se reunir ali e para eles conseguirem resolver esse problema antes que as máquinas cheguem. E eles terão 72 horas para isso. Se eles têm esse tempo tão limitado, é muito ótimo gastar isso fazendo sexo. A ideia das Wachowski é mostrar um pouco do lado humano, entendeu? Essa coisa que as máquinas não fariam. As máquinas são muito precisas e tal. Agora os humanos, eles têm 72 horas, então eles deixam, assim, o desejo ir pra fora, entendeu? Eles deixam essa brincadeira rolar. E eu vou dizer que até é legal a gente ver Zion. Só que, cara, essa galera festejando, essa cena de sexo, como a gente falou, interminável e cheia de diálogos vazios. Cheia, um monte de personagem novo que fala bosta com bosta nenhuma. É chato pra caralho, por isso. Só que o que importa é que depois do Vucu Vucu, o Neo vai tirar aquela sonequinha e ele tem um pesadelo. E nesse pesadelo ele vê a Trinity morrendo. Então ele já fica meio cabreiro e pensa, o que vai rolar, meu amigo? Eu tô sentindo um cheiro de merda.
E logo depois disso, o Neo vai trocar ideia com o Oráculo. Porque é sempre assim, quando não tem muito o que fazer, sabe? Quando o dia tá meio blasé, vamos trocar uma ideia com o Oráculo, porque sempre vai vir uma informação boa. E ela fala pra ele assim, tu tem que chegar até a fonte da Matrix. Isso que vai te ajudar a acabar com as máquinas. Só que para isso, tu vai precisar de um cara chamado O Chaveiro. Um programa que cria atalhos dentro da Matrix. Só que antes que ele possa encontrar o Chaveiro, quem encontra ele é o Agente Smith. Aí você pensa, mas ele não tinha morrido? Ué, sim e não. Ele foi derrotado, mas se negou a ser deletado. Então agora ele volta quase como se fosse um programa intrusivo, um vírus, entendeu? Ele não tá mais ali ajudando a Matrix. Agora ele não é mais o agente Smith, agora ele é apenas Smith. Antes ele era um antivírus, agora ele é um vírus. Chorar pra quê? Todo mundo deu volta. Ele inclusive consegue infectar as pessoas agora, porque tem um tal de Benny, que é um pílula vermelha, é um cara que vai conseguir sair da Matrix, só que o Smith consegue infectar esse cara. Então quando esse cara acorda lá em Zion, no mundo real, ele tá com o Smith dentro dele. Tá possuído, caralho! E é justamente com essa habilidade de infectar os seres dentro e agora fora da Matrix que o Smith se multiplica e inicia uma grande batalha de 100 Smiths contra um Neo. É épica também. Ou melhor, de 100 bonecos contra um outro boneco. Meu amigo do céu. Primeiro que assim, essa cena, ela começa sem boneco. E ela é interminável, né? São 10 minutos de... Nunca. 10 minutos de porradaria sem boneco nenhum na história, entendeu? Tem muito cabo, mas assim, Eu lembro não de ter tem visto CG essa cena ainda, a primeira de vez boa. no... Só que assim, na vai ficar um pouco televisão, chato, velho. tá? Acho que Porque na as SBT batalhas do quando primeiro filme passou. eram muito melhores. Só que em certo momento, esses 100 Smiths primeira têm que ser vez, montados era de uma pequena maestria. E aí que entra o CGI, o famigerado CGI. E cara, meu amigo, é muito boneco. Jesus! É ruim e em 2003 era ruim. Aí Porque você- em 2003 a gente tinha o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, e a gente tinha 100 bonecos de massinha de modelar, fazendo uma cena absurdamente longa, que não acaba nunca e que mostra pra mim por que as continuações de Matrix me incomodam tanto, cara. Por que eles abriram mão da parada filosófica pra investir só em batalhas intermináveis? Aí você pode falar assim, ah, mas essa cena é massa véi. Ela até pode ser massa véia, ela é divertida e tal, pra algumas pessoas. Pra mim, eu não curto tanto porque acaba ficando maçante, entendeu? Nos primeiros 3 minutos eu achei legal. Mas quando tava chegando nos 12, 13, 14 e não parava a porradaria, e era sempre uma porradaria igual, eu comecei a ficar entediado, tá ligado? Acaba estressando, filho. Eu tenho certeza que eu vou ver comentário falando assim, ah, mas vocês estão falando mal de um filme que tem um CG, um filme que tem CG de 18 anos atrás. Cara, mas tu viu a gente falando mal do CGI do primeiro Matrix? O primeiro Matrix é de 22 anos atrás, a gente não falou mal justamente porque a gente sabe que em alguns momentos pode ser um pouco falso, mas eles souberam usar. Entendeu? Aquela velha história. Se não tem como fazer uma coisa, se não tem como fazer uma cena tão grande, cheia de CG, não faz. Não faz. Por favor, desista. Bom, o Neo não dá conta de todos esses bonecos, então ele acaba fugindo dali e indo atrás do Chaveiro. E o Chaveiro está aprisionado, ele foi aprisionado por um outro programa intrusivo, o Merovingio, que se diz um traficante de informações dentro da Matrix. E o Merovingio fala, cara, te ferra aí, eu não vou dar nada pra ti, eu já batalhei várias vezes com o escolhido, ele larga essa e daí fica meio que um mistério no ar. Handle us. You'll handle us. You know your predecessors have much more respect. Porém, a esposa do Merovingio, a Perséfone, ela está pistola porque ele é mulherengo, ele já traiu ela e aí a Perséfone revela pra eles onde está o chaveiro. Mas antes disso, ela tem que dar um beijo de língua no Neo. E sabe por que ela dá esse beijo de língua no Neo? Porque esse roteiro tem um monte de coisa que ele não precisava ter. Adoro beijo na boca. E é isso mesmo. Não é tipo, a Persephone é um vírus que beija o Neo em troca de alguma coisa escondida e é por isso que ela tá beijando. Não, nada. Ah, mas ela quer sentir a emoção que a Trinity sente, ela quer se sentir mais humana. Cara, não importa, velho. Como é que pode esse filme ter tanta coisa desnecessária que só serve pra tirar o ritmo dele? É uma cena que só serve pra ter aquela torta de climão de a Trinity segurando. Ai, eu vou dar uma porrada. O Neo tá beijando uma máquina. That's all. Just a sample. Why don't you sample this instead? Trinity. Mas peraí, a Trinity não sabe que é uma máquina? Ela não viu a parada, ela não sabe que é falso? Por que ela tá se importando do Neo beijar uma máquina sendo que ela sabe que não é real? Porque é uma realidade muito real.
Ai, é pra mostrar que é Trinity mesmo sabendo da realidade, no final um humano. E um humano sente essas coisas inexplicáveis. Que essa é a coisa mais legal de Matrix, porque tudo é aberto à interpretação. O problema, pra mim, é que esse filme aqui é infinitamente menos amarrado do que o primeiro. Ele se perde em vários momentos, ele tem cenas longas e ele tira o foco da onde ele deveria ter, entendeu? Cadê o Morpheus nesse filme? Cadê? Me diz. Escanteado. É foda. Bom, e entre um beijinho de língua aqui e o mero vídeo fazendo uma mina se masturbar ali, começa uma grande cena de ação, porque daí começa essa perseguição atrás do chaveiro. Afinal, o chaveiro é muito importante, então as máquinas têm que ir atrás dele. Só que, cara, aqui é introduzido novos personagens que parecem vindos de um videogame, porque, de fato, eles têm um visual muito marcante. Tem os gêmeos com dreadlock, que são albinos, e começam a lutar um monte. Aí tem mais um monte de personagem. O Neo fica ali com o Meron Vision lutando, enquanto a Trinity tá com o chaveiro tentando fugir dos gêmeos. E essa cena de ação é grandiosa, é uma grande cena de ação. E ela é grande em todos os aspectos, porque a duração dela é imensa, ela não acaba nunca. E lá vamos nós! E é impressionante como o Matrix Reloaded abre mão do roteiro para fazer cenas de ação. A cena de ação é ruim? Não, ela não é ruim. A cena da rodovia é muito boa. A cena da rodovia, inclusive, é muito boa. Porém, isso aqui é Matrix Reloaded, ele continua Matrix e as comparações, elas são feitas naturalmente. E olha só, no primeiro filme tem as batalhas e tal, e as batalhas são muito boas, mas elas são a quebra da parada. Tem muito papo, a parada filosófica, e aí vem a batalha, é uma parada que realmente muda o filme. Então, pra gente tem algo novo a ser visto. Aqui é só batalha. Então para de ser algo novo, porque a gente acabou de ver isso há 2 minutos atrás, há 10 minutos atrás, há 20 minutos atrás. Para de ter aquela parada que a gente fala, nossa, que diferente. São tantas cenas de ação que esse filme aqui se torna cansativo. O maior título de um time que não ganha nada é ver o rival perdendo. E tá errado? Bom, depois de 1 milhão de porradaria, finalmente o Chaveiro está em segurança e começa a trocar uma ideia com o pessoal e explicar o que eles têm que fazer. O Neo precisa chegar até a fonte, e essa fonte está localizada em um prédio que tem um grande sistema de segurança. Então eles precisam desabilitar toda a energia do local e também desativar um sistema de emergência que tem ali. Só que o Neo já teve pesadelos com a Trinity morrendo. Então ele fala pra ela, ó, Trinity, não importa o que aconteça, não entra na Matrix. Tem isso também, fora, né? Deixa que eu e a rapaziada aqui a gente resolve. Mas no meio dessa treta, dá tudo errado com um dos times e a Trinity precisa entrar na Matrix, onde ela é encontrada por um agente que mete chumbo nela. Ai! Enquanto isso, o Neo encontra a fonte da Matrix. E ele entra numa salinha e encontra o arquiteto. E aqui começa a grande parte do filme, a parte mais emblemática que explica em que pé estamos. Bom, o arquiteto é um programa feito pelas máquinas, feito para criar a Matrix. E ele começa a explicar que essa versão de mundo que eles estão vivendo já é a 6ª versão de Matrix. The Matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the 6th version. Teve outras realidades antes, e ele até fala, a primeira realidade era tudo perfeito, todo mundo era rico, todo mundo tinha o melhor carro, comia muito bem e tal, só que não funcionou, porque parte da essência humana é fracassar, e eles tiveram que cada vez mais adaptar a Matrix. E versão após versão, a Matrix ia tendo algumas melhorias, eles implementavam mudanças, porém em todas elas havia o escolhido, que era esse humano capaz de manipular a Matrix como apenas o arquiteto conseguia fazer. A grande treta é que o arquiteto nunca conseguiu destruir esse escolhido, apagar ele. Então o que ele fez? Ele pensou num esquema onde o escolhido entraria nos planos do arquiteto. O escolhido acha que ele vai chegar ali, ele vai derrotar as máquinas, ele vai salvar a humanidade. Mas na verdade o arquiteto desenhou tudo para ele pensar isso, para ele pensar que ele tem escolhas, que ele tem livre-arbítrio. E no fim das contas o que vai acontecer é que quando ele chegar muito perto de destruir as máquinas, ele vai optar por salvar alguns seres humanos e repovoar a Terra. E aí vai se iniciar uma nova Matrix. You are here because Zion is about to be destroyed. This will be the 6th time we have destroyed it. Ele pensa que tem livre-arbítrio e que pode escolher as coisas que faz. Mas na verdade está tudo desenhado já. É tipo um jogo do bicho, entendeu? Tu acha que tem um vencedor ali aleatório? Não. E é por isso que a sala do arquiteto possui 2 portas. Numa delas, o Neo vai ir até Zion e vai conseguir pegar alguns seres humanos antes que o local seja destruído, para depois ele poder repovoar a Terra, repovoar a Matrix, toda essa história. Repetir o ciclo. Repetir o ciclo. E na outra porta, ele vai direto para a Matrix, onde ele pode continuar tentando derrotar as máquinas e, claro, salvar a Trinity. Gado demais!
Esse filme tem muitos defeitos, né? Mas uma parada legal dele é que essa sala do arquiteto, com várias televisões em volta, o cara sentado, conversando com o cara em pé, é uma cena emblemática, tá ligado? É uma cena bacana e a explicação ali do arquiteto é cativante porque a gente quer entender melhor esse mundo. Detalhe, o diálogo é uma merda. Esse diálogo é ruim pra caralho, porque eles tentaram fazer um negócio muito complexo, cheio de palavras rebuscadas, e deu completamente errado. E o primeiro Matrix não usou em momento algum pra ser um filme muito inteligente. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima. Como? Bom, mas voltando ao filme, tem uma parada um pouco diferente agora nessa versão da Matrix. É porque o Neo tá apaixonado. Uma coisa que não tinha acontecido antes, entendeu? Não tinha essa pessoa, a Trinity e tal. Poder do amor, né? Quando escuta esse blá 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 do arquiteto, pensa, caraca, mas a Trinity tá pra morrer. Então eu vou resgatar ela. Então ele vai salvar a garota. Ele sai aqui não condenado, encontra ela baleada e começa o processo de reviver a garota. Enfia a mão nela informaticamente falando, porque a gente vê as linhas de código e tal, consegue retirar aquela bala de linhas de código e consegue fazer com que ela volte à vida. Ele ressuscitou ela. Não só na Matrix, como também na vida real. E é pro mundo real que os dois retornam depois, descobrindo que a Nabucodonosor foi destruída. O ataque a Zion aconteceu, ali o Neo até consegue manipular algumas máquinas no mundo real, que é uma coisa que o Oráculo tinha falado, né? Que o escolhido ele consegue também ter seus poderes dentro e fora da Matrix. Então o Neo mais uma vez comprova que ele é o escolhido. E logo depois ele acaba desmaiando e eles são resgatados por uma nave. E a galera da nave fala pra eles que aconteceu um grande massacre em Zion. Todo mundo morreu, exceto uma pessoa. Bane, o cara que foi possuído pelo Smith. Matrix Reloaded foi um sucesso absurdo de bilheteria, fez mais de 700 milhões. E esse filme aqui era classificado para maiores de idade. E é uma marca muito difícil, porque não dá para levar a família inteira pro cinema, fica mais difícil de fazer dinheiro. Mas as críticas ao filme não foram tão bem assim. Elas até foram positivas, mas esse aqui é o tipo de filme que ele passa de ano um pouquinho acima da média, entendeu? Ele quase que ele não passa, mas ele consegue. É, assim, esse filme não é ruim. Ele só tem muitos defeitos e tal. Assim, é um filme que não dá vontade de ver de novo, porque ele é bem extenso. E ele é bem extenso em coisas que ele não deveria ser, entendeu? Putz, cara, pra mim esse filme aqui ele é agridoce. Eu gosto das coisas que ele tenta implementar sobre a filosofia. Foi mais ou menos o que eu senti também quando eu vi o 1 e o 2 e o 3. Deu meio com uma preguiça de ver de novo. O escolhido já estava previsto. Eu acho isso interessante. E tem muito tempo que eu vi. Essa cerejinha tá no meio de 1 hora de cenas de ação, que por mais que sejam muito bem executadas, não é isso que eu procuro em Matrix. E ele continua o primeiro filme, que é genial. Então quando a gente bota esse aqui do lado do genial, mesmo que ele não seja um filme ruim, ele é muito fraco, mas ele é muito fraco pra continuar o de 99, entendeu? É, pra mim o maior problema é que ele continua um filme que não precisava ser continuado. O primeiro filme termina no ápice, ele termina fazendo o ciclo. A gente entendeu o que é a parada, agora ele é o escolhido, ele vai acabar com as máquinas. Eu não queria ver ele acabando com as máquinas. Eu acho que não precisava, eu já entendi a mensagem do filme. E o pior de tudo é que no próximo vídeo dessa saga, a gente vai ver uma animação que conseguiu fazer muito melhor do que esse filme aqui, quando o assunto é expandir o universo de Matrix, provando que era possível fazer algo legal, sim. Mas esse algo legal não foi Matrix Reloaded. E muito menos Matrix Revolutions, que a gente vai ver na próxima parte. Meu Deus. Revolution, então lembro, pessoal, uma bosta. Se você gostou desse vídeo, dá um like, amoroso, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui. É isso, cara, é isso, velho. Muito legal, muito legal. Vou trazer com certeza a parte 2. Tô começando a entender já melhor Matrix, né? Com a explicação deles, que, como eles dizem aí, era muita filosofia misturada e eu sou muito ruim em filosofia, velho. Era uma das matérias, por exemplo, era uma das matérias na escola que eu nunca me dava bem, velho. Nunca me dava bem. Tal da filosofia não é comigo não, cara. Velho, muito legal, muito maneiro. Como eu disse, vou trazer a parte 2 em breve. Se você assistiu até aqui, avalie o canal, cara, com like, dislike. Vocês que gostam aí do canal Piuí, deixa o like aí, né? Pra parte 2 vir com tudo aí quando sair. Aproveita aí também, sugestão de react, pode ser qualquer coisa que tem no YouTube. Deixa aí nos comentários do vídeo ou lá no meu Instagram que apareceu na tela durante todo o react. Vai lá no direct e pede seu react. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!